Bom dia, gestores. Nosso Gestão com Café de hoje, no quadro Cesta de Ideias, vai receber novamente Marcos Drucker, empresário, consultor, gestor especializado em gestão hospitalar. Marco, bom dia. Muito obrigado novamente pela sua presença, está conosco aqui no nosso canal. Marco, o bate-papo de hoje é sobre captação de recursos federais. Tá? Mas antes disso, eu queria ouvir de você qual é o seu entendimento sobre o papel do governo, seja ele qual for, em que esfera for, estadual, municipal, federal, sem ideologia política, qual é o papel dos governos nesse momento de pandemia? Bom dia, que bom estar de volta com você, Saulo. Eu vou ser muito sincero, como nós falamos para vários níveis de empresariado, na verdade o empresário é um solitário nesse país. O governo nunca teve uma política pensando no pequeno e médio empresário. Sabemos que existem várias verbas que nunca foram alcançáveis por você, empresário que está nos ouvindo. Nesse momento temos uma surpresa, né? O governo federal colocando à disposição 15,9 bilhões de reais num programa chamado Proname, que está focado pela primeira vez, não no grande empresário, mas no pequeno e médio empresário. E é muito importante que a gente converse, fale sobre isso, desmistifique isso. Eu sei que tem muita gente que não acredita, que acha que isso é mais ou menos assim uma coisa louca, que não vai acontecer. Então isso não é lenda. Não é lenda. Hoje o governo está realmente viabilizando a sobrevivência do pequeno e médio empresário. Essa lei já foi aprovada, homologada, e agora você entra no trâmite do como os bancos, tanto federais quanto bancos comerciais, irão tratar isso. Mas existe esse dinheiro, é viável, é possível, é alcançável por você que é empresário, pequeno, médio empresário. Só para você ter uma ideia, para ter bases, você hoje pode pegar 30%, até 30% de todo o teu faturamento do ano anterior. Então você imagina que alguém que faturou em torno de R$1 milhão no ano de 2019 pode pegar a juros extremamente republicanos, algo bastante baixo, Selic mais alguma coisa, 3,65, só para você ter uma ideia, para a gente começar a fazer conta, ao ano, que é algo inimaginável. Agora a pergunta, Saulo, para você que também é gestor, você que é doutorado, você que é um mestre nesse assunto de gestão, o que fazer com o dinheiro que você pode vir a pegar como empréstimo, porque é um empréstimo que você vai ter que em algum momento pagar? Segundo as primeiras tratativas, é algo como 36 meses, com o primeiro plano de pagamento. Então o que eu digo é o seguinte, mais importante do que ter a possibilidade de pegar esse dinheiro, esse investimento, é como é que estão os números da sua empresa. Fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa. Como é que está o break-even do teu negócio? Em que momento que o seu negócio se paga? Vamos pegar esse dinheiro, fazer esse investimento, e no primeiro momento a gente vê cenários assim. Empresas que são tomadas em bancos, devendo cheque especial, devendo parcelas, devendo impostos. Então, o primeiro passo a tomar é ter um plano diretor para esse dinheiro. E é um plano de saneamento, né, Marco? Porque não é a hora de pegar esse dinheiro e pensar em expansão. É hora de pensar em sobrevivência, você concorda? Eu acho que nós temos muita gente nesse momento, porque tudo que você sabia de negócio, tudo que você conhecia como negócio, sofreu uma interrupção e uma nova roupagem para esse momento pós-Covid. Quem tem hoje o seu negócio sabe o quanto o seu negócio está impactado por essa mudança desse novo tempo de quarentena, tudo fechado. Imagina um empresário que tem várias lojas num shopping. Como é que você vai dar a tratativa do futuro dessa venda no shopping? Se você vai ter uma liberação da quarentena e vão entrar menos pessoas na tua loja, consequentemente menos volume de venda na ponta da loja, será que não é hora de você fazer um investimento robusto na tua venda online? Esse é o tipo de perguntas que um empresário tem que se fazer antes de tomar essa decisão de pegar dinheiro, seja qual for o valor, junto ao governo. Então nós estamos falando de mudança de paradigma, correto? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você citou aí um empresário que em 2019 tenha faturado 1 milhão, poderia pegar 300 mil, 30% e tal. E aquele que inadvertidamente, por um golpe de azar, inaugurou, por exemplo, a sua empresa em janeiro desse ano, que não tem um histórico como esse de 2019. É possível? É possível. Essa é uma das coisas boas desse Proname. Você poderá pegar a média nos seus últimos faturamentos. Né? Então quem começou de janeiro a maio, aí vamos ter a média de quase 6 meses, então você vai poder pegar uma média do faturado esse ano, que é uma saída para quem tem empresa pequena. É a primeira vez que nós vemos um plano de governo
voltado para a área financeira, pensando em coisas simples como essa. Abri minha empresa em janeiro. Como é que eu faço agora, se eu estou em tão pouco tempo de empresa aberta, né? Então, poderá pegar em cima da média do que você faturou de janeiro até então. Tá. Garantia, Marco, porque esse sempre é um grande problema quando o pequeno e médio empresário ele vai buscar, principalmente nos órgãos de governo, e a gente fala Caixa, Banco do Brasil, BNDES, né? BNDES para muita gente é uma lenda, ok? Para o pequeno e médio empresário acaba sendo uma lenda. Garantia, como é que é o processo de garantia nessa lei que você está falando com a gente aí? Saulo, garantias comuns, garantias que são sempre solicitadas quando você pega qualquer tipo de empréstimo ou quando você faz uma locação, coisa que o vale, terão garantias na pessoa física, garantias de aval, né? A grande mudança é que você não tem mais uma burocracia muito grande para que isso ocorra, né? Então essa é a melhor notícia do ano, é essa possibilidade de você, que sempre esteve fora dos planos financeiros, sempre se percebeu fora da chance de pegar empréstimos com juros republicanos, poder fazer isso agora, né? Mas a minha pergunta e eu volto a dizer isso, né? É muito importante que o empresário, o empreendedor, você que está no meio do seu negócio, pense, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo da história da minha empresa? Eu sempre falo sobre isso, né? O quanto que alguém está tomado, endividado, por exemplo, com dívidas tributárias, com dívidas de banco, porque o empresário que dorme e acorda, pensando que ele tem 50, 60, 100 mil reais virados no banco, devedor no banco, como sanar esse problema? Até então, você ia na agência, você falava com a gerência do banco, e a gerência do banco te apresentava ali um parcelamento com juros mensais de 8, 7, 8, 9%, que você topava fazer o parcelamento por uma existência, né? Não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção, você não tem como fazer para diluir aquela dívida. Então nós estamos diante de um momento que, se realmente for consolidado em torno de 3,65, ou seja, Selic mais um em alguma coisa... É mais ou menos essa taxa. É mais ou menos essa taxa. Nós estamos falando que pela primeira vez você vai conseguir pegar dinheiro de banco e quitar dívida de banco. Olha que interessante, né? Porque isso é raro, realmente. É muito raro. E quem está endividado tributariamente vai conseguir pegar esse dinheiro? Eu acredito, né, e no mundo de um acredito bastante pé no chão, que o governo não está insensível ao fato de que as empresas já vinham com muitos problemas tributários, né? Ninguém está com problema tributário por conta desse momento da Covid, porque nós estamos falando aí de 3, 4 meses. Mas alguém que já vinha com muito problema tributário, sem conseguir pagar os impostos estaduais, federais, municipais da sua atividade, nesse momento acontece algo bastante interessante, que eu não diria que é uma coisa boa, porque não há nada de bom nesse momento de Covid. Mas uma coisa importante para a gente poder amadurecer o pensamento é que todo mundo ficou igual. Certo. Todo mundo está no mesmo ponto, ou seja, você tinha uma dívida tributária, você não sabia como é que as coisas iam se resolver, não havia nenhum sinal do governo de uma proposta realmente eficaz, e eu acredito, sinceramente, ouvindo os melhores comentaristas sobre esse assunto, de que o governo vai ter que apresentar uma medida que dilua e faça com que o empresário tenha fôlego para quitar os seus débitos tributários nos próximos meses. Quer dizer que você falou em medidas que não eram eficazes, você acredita que esses vários refis que os governos fizeram e repetiram não foram tão eficazes assim? Eu acho que eles são eficazes, porque na verdade o que ocorre? Quando você faz um refis, você ganha aquela sobrevida, mas a grande maioria de quem fez refis fez por sobrevida. E porque tem multa, juros, enquanto o governo não entender que você precisa ter uma solução de impacto que faça com que aquela dívida de imposto antigo caiba no custo, né? Eu vivo falando disso, né? Qual é o break-even da sua empresa? Qual é o momento em que a sua empresa se paga? Qual é o momento em que você falou de hospitais, né? Todo mundo acha que os hospitais estão vivendo o melhor momento do mundo por causa da doença, da crise, ao contrário. Muita gente está em casa sem sair de casa para fazer exames. Muitos médicos com medo, porque médico tem família. Você imagina hoje um médico que tem que ir para um hospital fazer um atendimento mesmo que seja clínico, o temor que essa pessoa, embora sendo médico, tenha. Claro. Então você tem o médico com medo de trabalhar, você tem o paciente com medo de fazer exames e na ponta você tem, por exemplo, a queda dos atendimentos médicos. Então você imagina uma clínica, um hospital, um centro médico que está vivendo um momento complicadíssimo de perda de receita. Como é que esse empresário médico, com perda de receita, vai cumprir com todas as suas obrigações e mais um parcelamento?
E acaba que o governo é sempre o primeiro a ser deixado para trás. Sim, porque é o que fica mais caro, mas é o que cobra com menos velocidade. Então, a sobrevivência, manter a folha de pagamento em dia. Pensa você, empresário, qual é a conta que você vai fazer? Você vai primeiro pagar a sua folha ou primeiro pagar os seus impostos? Não tenha dúvida, a folha. Você vai pagar a folha para manter aqueles seus colaboradores firmes no negócio. Esse momento não mudou. Por isso é que eu digo, nesse momento que nós estamos vivendo, está todo mundo junto. Quem deve 50 bilhões e quem deve 5 milhões, quem deve 500 mil reais para o governo. E o governo precisa dessa arrecadação. Não pagar imposto não é uma norma legal. Você tem que pagar os seus impostos e o governo, sensível a isso, com certeza vai apresentar uma solução para que nós cheguemos com a solução de parcelamento tributário, né? Marco, sem dúvida nenhuma, aproveitando um pouco do gancho que você deixou aí, o governo não só é o mais lento dos cobradores, como também o menos eficaz, né? Então isso acaba sempre dando essa ideia de que você pode deixar o governo para depois. É verdade, eu queria só fazer uma ressalva do ineficaz, já foi. O governo está muito eficaz na cobrança. Hoje qualquer coisa protesta, notificações, as procuradorias estão trabalhando muito, porque o governo precisa receber esse dinheiro. Então essa velocidade aumentou. Muito, né? Muita gente. E a eficiência também. A eficiência também, na cobrança, né? Uhum. E eu vejo que não tem jeito, o governo vai ter que apresentar uma solução que passa pelo braço político, mas que vai chegar aqui no dia a dia das empresas, né? Uma outra dívida grande é o quanto o empresário tem de dívida bancária. Você tem uma dívida bancária, como é que você negocia ela? Você vai lá no banco onde você tomou o dinheiro e fica ali negociando com a gerência daquele banco que tem um limite de negociação. Nossa experiência ensina que nós temos que usar uma ferramenta que existe hoje, que são as câmaras de crédito, que são as diretorias de crédito, principalmente dos bancos estaduais, dos bancos federais, dos bancos, mesmo banco privado já tem essa estrutura de renegociação de dívida. Então, o maior erro é ficar com a dívida e não ter coragem de ir lá e sentar para negociar. Vamos à diretoria dos bancos, vamos negociar direto com eles, porque é o caminho. O caminho são as câmaras de crédito dos bancos. Sim. Esse instrumento já existe. Já existe há muito tempo até. E essas dívidas bancárias você também acredita que não vão impactar na tomada do empréstimo pela essa nova lei? Não, vamos lá. Quem hoje é devedor de banco, quem hoje tem vou chamar de ficha ruim, né? Você está devendo dinheiro em vários bancos e você quer novo dinheiro, vai ter dificuldade. Certo. Vai ter dificuldade, porque obviamente há uma análise do sistema de crédito, né? Mas como é que você resolve isso? Indo para cima do problema da dívida. Não ficar com ela. Se a gente encontrar um número, aí voltamos a falar do break-even. Como é que você olha para o fluxo de caixa da sua empresa? Em que momento que sobra alguma coisa de positivo para que você possa renegociar Esse positivo é a renegociação. Esse positivo é o momento da renegociação. Vamos resumir aqui para os nossos gestores, então, o seguinte. Primeiro, não é lenda, né, que o governo hoje está tentando, de alguma forma, apoiar o pequeno e microempresário nesse momento de pandemia. Apoiar do ponto de vista de incentivo de captação de verba pública, de dinheiro, né? 15,9 bilhões é o número apresentado pela equipe econômica para atender as pequenas e médias empresas. É fato que, de alguma forma, o pequeno e médio empresário vai ter que apresentar alguma garantia. Sim. Tá certo? Talvez a dívida tributária não seja um obstáculo para isso, mas a dívida bancária vai precisar ser negociada. Com certeza a dívida tributária não será um obstáculo, mas se você é devedor de outros bancos, tem uma vida financeira muito complicada, já está muito tomado, ou você tem problema de crédito, ou seja, o teu CNPJ ele está comprometido porque você não tem quitado outra dívida, obviamente, e aí em qualquer lugar do mundo você teria o mesmo problema. Mas passando desse Rubicão, você com certeza vai poder ter acesso a esse tipo de verba vinda do governo. Meus amigos gestores, a hora é agora, é hora de acreditar no governo, de ter esperança, de buscar as informações corretas nos locais corretos, tá? Para poder adquirir e se aproveitar das oportunidades que o governo está oferecendo. Marcos, mais uma vez, obrigado. Tenho certeza que foi um papo muito útil para os nossos amigos gestores. Agradeço novamente a sua presença aqui. Estamos juntos.